Até então, não existia a ideia do grupo móvel. Então, não tinha estrutura do grupo móvel. Então, começamos a estruturar o grupo móvel na Cefit, sempre na batuta da Ruth Vilela. Então, Ruth chamou, acho que Verinha Jatobá, chamou a Cláudia, que foi delegada do trabalho do Piauí, depois nossa grande coordenadora do Nordeste, Marinalva, não me lembro. Pessoas assim, a Raquel, a parte filosófica, escrever mais ou menos o que a gente tinha que fazer, né? E eu, então, aí o que houve? Aí houve foi a criação da nova estrutura da Cefit, com vários cargos de coordenadorias, de departamentos, enfim. E eu era assessor da UT, era assessor da Cefit. Acabei sendo, então, o primeiro, até 2000, diretor de apoio, divisão de apoio à fiscalização móvel. Bom, aí então a gente começou a montar as equipes. E aí foi buscando lá embaixo, né, lá aquele pontapé inicialzinho daquele pessoal que fazia a fiscalização rural. Começaram assim, eram mais preocupados com essa situação do campo, do homem do campo, desse trabalho escravo, degradante. E aí nasceram então os coordenadores. Se fez uma reunião, a primeira reunião em Brasília. Aí os coordenadores, eu não quero assim faltar, mas foram o Tomás, da região do Sudoeste, que acabou, e depois eu vou explicar uma ação que teve, acabou se estendendo até o Sul. Nós ficamos muito tempo sem coordenador no Sul, porque o Sul não representava muito, assim, ainda trabalho escravo. A incidência talvez era pouca. E a Valderez, no Mato Grosso, pegando o Centro-Oeste, a Cláudia lá no Piauí, como Nordeste, a Cláudia no Norte. Aí é uma divisão, as duas faziam, a Valderez do Mato Grosso e a Cláudia no Norte, às vezes faziam até ação conjuntas, trabalhavam no sul do Pará, norte do Mato Grosso, que nós acabamos fazendo algumas ações, inclusive a Ruth participou, foi uma ação terrível, e a Marinalva no Nordeste, tá? E esses eram os 4 coordenadores. Esses coordenadores, por sua vez, foram escolhendo o pessoal que foi compor a equipe, os componentes da equipe. No início, as primeiras ações, eu confesso para vocês, falam um pouco das dificuldades. Primeiro, claro, que lembrar muito como chegava a denúncia para nós na divisão Cefit. Eu recebi a denúncia, saudosa memória do nosso Frei Henri Bourreau de Lavoie. Frei Henri, inclusive de família nobre, um dominicano maravilhoso. Ele era advogado da CPT no sul do Pará, e ele é que fazia as grandes denúncias. Ele ligava para mim e dizia: Doutor Mário, já conseguiu as Mitsubishi, os carros, né? Para fazer ação, para trazer o pessoal da grupo móvel. E ele foi um espetacular. Ele foi, eu posso dizer que foi talvez o que mais nos municiou para fazer esse tipo de ação. Aí veio uma grande conquista. Nós conseguimos comprar aquelas Mitsubishi L2000, L200, L2000, não lembro. E foram várias. E ficamos com umas 3 ou 4 aqui em Brasília, porque às vezes a gente saía daqui e foi mandado para as regionais. Contamos muito também com a participação, como eu já disse, do Ministério Público do Trabalho. Fizemos várias ações. A ação principal, para mim, que valeu os meus 30 e tantos anos de Ministério do Trabalho, foi uma ação no interior do Mato Grosso,
que nós estávamos com vários agentes e nós chegamos lá. Eu lembro bem disso, isso eu não esqueço. A fazenda chamava-se Boi Gordo. E era para semente de braquiária. Braquiária é um capim, ligado? E essa semente de braquiária produzido era exportada até para o Japão. Olhem vocês. A maioria era exportação. E nós chegamos lá, uma situação assim, vocês podem imaginar. Era um terreno pertinho da plantação, todo mundo em lona, aquela lona preta, lona não, de plástico preto, né? E pasme, encontramos então uma menina, eu digo menina, porque tinha 15 para 16 anos, com uma criancinha uma menininha chamada Bianca, não me lembro se Bianca estava com 3 ou 4 meses de idade. O pai estava lá também, tinha 17 anos. Tá? A forma como eles trabalhavam, vocês não podem imaginar, era de cócoras, pegando na terra, botando num saco, o semente com terra, aquela terra quase barro, aí levava para um gigle onde se batia, então tirava a terra e embaixo, então ficavam as sementes. O pessoal trabalhava de cócora, trabalhava 8, 9, 10 horas. E cheguei lá, nós fazíamos o que chamamos de verificação física. Inclusive, uma das grandes coisas que nós fizemos, e às vezes eu dou um pulo aqui para voltar, que eu acabo lembrando, mas nós tínhamos um questionário, e esse questionário, então, todos os fiscais, todos os colegas levavam, e para embasar os relatórios, esses era claro que não dava para entrevistar todo mundo, mas era uma parcela grande, uma amostragem muito grande. Então lá havia nome, endereço, pai, mãe, quando é que chegou, se tinha vínculo, não tinha, carteira, todas aquelas informações. Interessante que a grande maioria perguntava assim, o nome da mãe, Maria da Silva Fonseca, o nome do pai, aí o sujeito na cabeça e tal, acabrunhado, não conhecia o pai. Né? Vejam aqui, como é que era a situação. Mas enfim, voltando aqui à fiscalização. Então, fomos fazer essa verificação física e entrei nessa barraca. E estava lá essa moça, com a filhinha nos braços, ardendo em febre, com vômito, febre e fazia 1 dia e meio, 2, desarranjo. Tinha acabado o leite materno, ela não tinha leite. Vocês acreditam que o desgraçado do patrão, digo patrão, que era o responsável pela Boi Gordo, não se dignou a pegar um carro e andar 30 quilômetros até a cidade próxima e comprar uma lata de leite ninho, comprar um leite em pó para dar para essa criança? É verdade isso, não estou... Bem, aí nessas alturas houve uma revolta, né, todos nós. E eu pedi então para o agente que desse voz de prisão ao gerente da fazenda, desse voz de prisão. Levamos imediatamente essa mãe pro hospital da cidade. Levamos junto mais uns 5 ou 6 índias que estavam lá também, misturado com branco. Né? Eu acho que caiuás, salvo engano, ou terena, não lembro bem. Doentes, com febre. E obrigamos o gerente a ir conosco. Aí chegamos lá, no hospital, imediatamente. Se instalou soro na criança e tal, se levou. E a gente ainda deixamos a mãe lá. E as outras índias que também estavam sob observação. Quando nós terminamos a ação, antes de terminar, ainda nós fomos ao hospital e o médico disse, olha, mais um dia era óbito, tranquilo. Tivemos que dar sangue, teve transfusão, a menina teve muito ruim, neném, mas a gente conseguiu reverter e tal. Quando a gente terminou a ação, ela ainda estava hospitalizada. Depois, quando eu cheguei em Brasília, acabei conseguindo falar com o médico. Eu tive muita sorte, porque o médico era meu irmão de ordem, então ficou fácil aí era irmão, aí ligava,
liguei várias vezes, não, tá, vou dar alta, falta mais um dia, etc e tal. Então essa foi a minha grande, meu grande, eu diria assim, o que marcou a minha vida como auditor, até me emociono, ter salvado a vida dessa menina. Né? Não sei hoje, deve ser uma moça com mais de 20 anos, sei lá, 30 anos. Isso me gratificou muito. Nessa ação nós aprendemos uma coisa muito importante. A gente deu voz de prisão, estava preso o gerente e ele chamou, aí obrigamos ele a trazer um ônibus, contratou um ônibus em Campo Grande, nós colocamos todo mundo dentro do ônibus, saímos de lá, já eram 5h30, 6 horas da tarde, e aí foi o grande erro, eu acho que é muito importante, nunca se deve fazer. Nós acabamos botando junto o pessoal liberto com os gatos. Tinha 2 gatos. Nunca se faz isso. Nós tínhamos que ter levado o gato separado. O gerente foi dentro do camburão da Polícia Federal e nós chegamos inclusive até o pessoal da Polícia Federal fez estardalhaço. Nós entramos na avenida principal lá de Campo Grande, perto da superintendência, os nossos 3 carros na frente, o carro da Polícia Federal com aquela sirene aberta, pisca-pisca, o ônibus atrás, aí estacionamos na frente da Polícia Federal. Tínhamos conseguido falar com o Ruth imediatamente ligou para várias estações de televisão. Eu lembro que eu dei entrevista para Manchete na época, eu acho que para Globo, SBT, quer dizer, foi um estardalhaço no Brasil, que é a primeira vez que se dava um flagrante mesmo e alguém era preso e era conduzido. Todo mundo foi ouvido. Eu lembro que tinha uma sala que o delegado, o superintendente nos deu, que era carpetada, eu botava uma mochila e acabei dormindo um pouco, porque a gente acabou sendo ouvido, saímos de lá de manhã cedo. Só que o que aconteceu? Os gatos fizeram a cabeça dos libertos, do pessoal que a gente tinha libertado, e não se conseguiu provar o trabalho escravo. Isso foi a grande decepção também. Por erro nosso, infantilidade. Nunca a gente podia ter posto o gato junto com o pessoal preso. Bom, mas enfim, foi um marco.